Então, a nossa aula de hoje vai ser sobre botânica, vai ser um geralzão, e aí qualquer dúvida vocês podem ligar o microfone, porque como eu não estou vendo a carinha de vocês, e aí vocês podem, e nem o chat, vocês podem ligar o microfone e falar, pode interromper a qualquer momento, e também se alguém for prestar específicas de biologia, a gente pode fazer algumas aulas extras, porque botânica tem bastante coisa, e como a gente tem pouco tempo, teve que ser um resumão geral. Então, o que é o estudo da botânica, né? O estudo das plantas, e as plantas estão contidas no reino Plantae. E é aquilo que, eu não sei se quem estava presente na zoologia, mas a gente coloca em caixinhas, a gente, para ficar mais organizado, da gente visualizar o todo, quem é mais próximo, quem tem características em comum. Então, o que define o reino Plantae, né? O que são essas características comuns desse grupo? As plantas, elas são seres eucariontes. O que define um ser eucarionte, para relembrar, né, são seres que possuem o núcleo bem delimitado, eles possuem uma membrana, e também possuem organelas dentro dessas células. E também são seres multicelulares, possuem várias células, possuem tecidos. São seres autotróficos também. O que seria isso? São as plantas, elas produzem o seu próprio alimento. Isso é muito legal, né? Elas não são igual a gente, que a gente precisa ir lá e se alimentar de um pão de queijo, de alguma coisa assim do tipo. Elas mesmas produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Através da luz solar, ela produz carboidratos e energia para ela poder crescer e fazer todos os seus processos metabólicos. E essa energia, ela é acumulada, ela é guardada dentro da planta na forma de amido. Por isso que a gente vai comer uma batata, uma mandioca, e aí tem até um amido de milho, né, que a gente usa para fazer receita, que seria esse carboidrato, essa reserva energética das plantas. E as células do grupo das plantas se diferem da célula animal, porque elas possuem vacúolos, cloroplastos e parede celular. A gente vai ver daqui a pouquinho o que é cada uma dessas coisas. E as plantas, elas descendem das algas. Mas uma coisa muito importante, as algas não fazem parte do reino Plantae. As algas fazem parte do grupo protista, de outro reino. Mas elas descenderam das algas e elas ficaram diferentes, né? E elas possuem essas características únicas que fizeram com que elas se reunissem em outro reino, que elas se tornaram únicas com o passar do tempo da evolução. E as evidências, perdão, não vai dar para ver aqui. As evidências disso é que ambos os grupos possuem clorofila A, que clorofila é um pigmento que vai ajudar a fazer a fotossíntese, faz parte do processo de fotossíntese. E celulose, o que é celulose? É um componente que está na parede celular da célula. A gente vai ver daqui a pouquinho. Então, ambos os grupos, as algas e as plantas, se cair numa pergunta de prova, o que alga tem a ver com planta? Aí você pode falar que a teoria mais aceita é que as plantas descendem das algas e que ambas têm em comum a clorofila B e a celulose. Aí aqui está uma célula vegetal, aqui a gente tem um vacúolo grande, onde vai conter nutrientes e líquido, e a gente vai ter a parede celular, ela é bem rígida, ela protege contra patógenos e também dá a forma da célula, porque ela é rígida. E ela possui a celulose, que as algas também têm. E elas também possuem o cloroplasto, que vai ser responsável pela síntese de fotossíntese. E o cloroplasto, assim como a mitocôndria, ele possui DNA próprio. E outra coisa interessante é que pode cair pegadinha em prova falando assim, a planta respira através da fotossíntese? A resposta é não. A fotossíntese, ela é para obtenção de alimento. Já a respiração é através da mitocôndria, assim como na célula animal. Então, a planta, ela respira, igualzinho uma célula animal, através da mitocôndria, e a fotossíntese é o processo para obter alimento, para obter carboidrato e energia. E aqui está um cloroplasto, de verdade, é assim que é um cloroplasto numa foto microscópica. Quando a gente pega a planta e coloca no microscópio, a gente vai ver essa imagem aqui, esses pontinhos verdes são os cloroplastos.
E qual seria a estrutura de um cloroplasto? O que é importante saber do cloroplasto? O cloroplasto é responsável pela síntese de carboidrato, né? A fotossíntese ocorre ali. E ele tem duas membranas, então ele tem dupla membrana, uma membrana externa, uma interna. Ele possui o estroma, que é a parte interna, e os tilacoides, que são essas estruturazinhas aqui. E os tilacoides, o conjunto de tilacoides forma o grano, que às vezes pergunta em prova a estrutura do cloroplasto, aí essa seria a estrutura mais característica. E as plantas, assim como a gente tem artéria, os nossos vasos sanguíneos, as plantas também possuem vasos condutores, para poder fazer o transporte de nutrientes, o transporte dos carboidratos, da energia. Só que tem um grupo de plantas em específico, que seria a briófita, que ela não possui esse vaso condutor. Gente, eu peço desculpa pelo barulho atrás, é que eu moro numa avenida e passa coisa aqui o tempo todo. Agora tá passando um trenzinho. Perdão, gente. E aí, eu só vou esperar esse trenzinho passar. Perdão, gente. Aí, tem um grupo de plantas que são as primeiras plantas que surgiram na Terra, que são as briófitas, que elas não vão possuir esses vasos condutores. Ah, mas como que vai se dar esse transporte? Vai ser célula a célula. Vai ser uma célula, vai passar para outra célula através da difusão. E vocês concordam que é muito mais difícil e demorado, ir célula por célula? E agora com vaso condutor, eu já consigo distribuir melhor esses nutrientes e muito mais rápido, e com uma eficiência muito maior. E aí a gente tem nessas plantas avasculares, o A na biologia, ele geralmente vai ser o não. Tipo, então, se é vascular, as plantas que têm os vasos, as que não vão ter, vão ser avasculares, com esse azinho aqui. E as plantas vasculares, que também são conhecidas como traqueófitas. No vestibular, eles gostam de usar esses termos, então é bom a gente saber, tipo, planta vascular é traqueófita também. Só muda o nome, mas é a mesma coisa. E aí o nome desses vasos condutores, ao invés de ser artéria, essas coisas, é xilema e floema. E aí tem as plantas vasculares, que são as pteridófitas, as gimnospermas e angiospermas, e as plantas avasculares, que são as briófitas, que é aquele conjuntinho de plantas, é o único conjunto de plantas que não tem esses vasos. E esses vasos condutores, da atmosfera, então essa água ela vai ser absorvida pela raiz, porque a água fica retida no solo, e no solo também tem sais minerais. Então, com isso, a gente vai ter o transporte através da raiz, desses sais minerais e água, do sentido da raiz até as folhas. Então, ele é de baixo para cima. Já o floema, ele é responsável pelo transporte da seiva elaborada. Por que elaborada? Porque foi a planta que elaborou e também é um composto mais complexo. Porque a fotossíntese, ela é bem complexa, ela é um processo que tem vários reagentes e com isso, como a fotossíntese ela ocorre nas folhas, perdão, gente, tá difícil hoje. E com isso, né? Nossa, eu me desconcentro toda com o barulho ali. Como as folhas estão em cima, né? E ocorre a fotossíntese, o transporte do floema vai ser de cima para baixo. Então, são sentidos opostos. O xilema vai de baixo para cima e o floema vai de cima para baixo. É só a gente lembrar. Floema, seiva elaborada, fotossíntese. A fotossíntese ocorre aonde? Nas folhas. Que é as folhas que contêm os cloroplastos. E com isso, vai ser o transporte de cima para baixo. E essa seiva elaborada seria o açúcar, os carboidratos que foram produzidos na fotossíntese. E as briófitas? As briófitas, elas foram as primeiras plantas a colonizar o ambiente terrestre. Só que elas possuem pequeno porte. Por quê? Porque elas não têm vaso condutor. Então, é muito difícil fazer esse transporte célula a célula. Então, não dá para a gente ter uma árvore gigante com esse transporte célula a célula, porque é muito trabalhoso.
E elas também habitam ambientes úmidos. Além de elas serem pequenas, elas precisam de ambientes úmidos e a gente já vai entender o porquê. E o transporte dessas substâncias, né, ocorre de célula a célula. E são exemplos, o que são as briófitas? São os musgos. Também tem as hepáticas e os antocélios, mas o mais comum em vestibular são os musgos, e é o que também a gente mais conhece. Sabe aquele lodo que fica na calçada? E aquela, parece assim uma graminha bem macia, que seria os musgos. E a reprodução, ela pode ocorrer tanto de forma sexuada como sexuada. E a maioria das espécies ela é dioica, tem sexo separado, feminino e masculino. E também tem monóicas, que são hermafroditas, perdão, gente, e que tem o mesmo sexo no mesmo indivíduo, na mesma planta. E a reprodução sexual dela é dependente de água, por isso que os musgos só ocorrem em ambientes úmidos, porque o gameta masculino dessas plantas possui flagelo, então ele tem que nadar, ele precisa de água para chegar até a parte feminina e ocorrer a fecundação. Então, se elas estão no ambiente seco, elas não conseguem se reproduzir. E acaba que a geração delas acabam por ali, né? Se elas não conseguem se reproduzir, não tem novos indivíduos, elas acabam morrendo. E muito importante, gente, anotem isso é muito importante. Esse grupo de planta não possui raiz, caule e folha verdadeira, que eles falam. Eles possuem rizoide, cauloide e filoide. O nome é parecido e é mesmo que a mesma coisa. Só que possuem esses nomezinhos, porque não seria um caule verdadeiro, uma folha verdadeira e uma raiz verdadeira, típica. Aí tem esses nomezinhos especiais que vira e mexe, cai no vestibular. E aqui o ciclo de vida dessas plantas. Então, a gente vai ver que tem essa parte maiorzinha, é a parte que a gente sempre vê. Então, ela vai ser a fase duradoura, vai ser a fase dominante, porque é a fase que ela mais dura durante o ciclo de vida dessas plantas. E essa parte duradoura, nesse grupo, se chama gametófito. O gametófito ele vai ser responsável por produzir os gametas. Então, tá aqui o gametófito. O gametófito ele vai ter uma estrutura que se chama anterídeo. O anterídeo ele vai produzir os anterozoides, é como se fossem os espermatozoides nos animais. E os anterozoides, eles são os gametas masculinos, eles são N. O que quer dizer ser N? Quer ser haploide. Quer dizer que só tem um conjunto de cromossomos. Se é 2 Ns, tem 2 conjuntos de cromossomos. 2 Ns é o conjunto inteiro de cromossomos que uma espécie pode ter. E na fase reprodutiva, os gametas geralmente são N, que é metade desses gametas, porque vem metade do masculino e metade do feminino, aí se junta e forma 2 Ns, que é os 2 conjuntos de cromossomos da espécie. E aí os anterozoides vão ser N, e eles vão nadar, né, porque eles têm flagelo, e através da água eles vão atingir o arquegônio, que é a parte reprodutiva feminina da briófita. E dentro do arquegônio vai abrigar a oosfera. A oosfera é como se fosse o óvulo nos animais. E aí a oosfera vai ser fecundada pelo anterozoide, que tem flagelo, então ele vai vir nadando, vai entrar dentro do arquegônio, que é a parte feminina dessas plantas, e vai fecundar a oosfera. Na fecundação, formou o embrião, né? E aí esse embrião, ele vai germinar aqui em cima, no próprio gametófito, ele vai germinar formando o esporófito. Então, guardem bem isso. Esporófito é 2 Ns, tem 2 conjuntos de cromossomos, e gametófito é N, isso em todos os ciclos. E vocês viram que tem uma alternância de geração, que seria isso. Tem a fase N, que seria o gametófito, que ele é N, e tem a fase 2Ns. Então, ele tem 2 gerações, que é o gametófito e o esporófito. Todas as plantas vão ter alternância de geração e vão ter essas 2 fases, de esporófito e gametófito. Mas vai ter umas diferenças. O único grupo que o gametófito é dominante, que ele é a fase duradoura, que ele vai permanecer a maior parte do tempo,
é nas briófitas. O gametófito só é dominante nas briófitas. De pteridófitas para frente, que são os outros grupos de plantas que a gente vai ver, a fase dominante é o esporófito. Então, aqui em briófitas, a gente grava que gametófito é a fase dominante. E aí, aqui vai surgir o esporófito, né, através da fecundação. Aí, ele vai ter uma haste, uma cápsula, e aqui nessa cápsula vai ocorrer meiose. O que é meiose? Vai ser a divisão celular meio. Aí, vai virar N. O que era 2N vira N. Por conta dessa divisão, aí os pares de cromossomos vão cada um para um lado, aí sofre a meiose no interior dessa cápsula, formando os esporos. Aí os esporos vão ser eliminados da cápsula, vão cair no substrato, né, úmido, e vão germinar, formando o gametófito, masculino e feminino, e dá início ao ciclo de novo. Pessoal, se vocês não estiverem entendendo, é um assunto bem complexo, assim, vocês podem parar e a gente tenta explicar de novo e vamos com calma. Beleza? Tá, as pteridófitas agora. As pteridófitas, elas são plantas que possuem vasos condutores. É muito legal, porque agora elas conseguem ter um porte maior. Só que como elas ainda são dependentes de água, é difícil a água chegar no topo de uma árvore gigantesca, né? Então elas ainda possuem um porte maior que a briófita, mas não tão grande. E quem são as pteridófitas? São as samambaias. Sabe aquelas samambaias que as pessoas geralmente têm em casa, na garagem? Isso são as pteridófitas. E as briófitas, elas são bem pequenininhas, né? E já as samambaias já são bem maiores, mas não chega a ser árvores gigantescas. A reprodução pode ser de forma sexuada também, ou assexuada ou sexuada. Na reprodução assexuada vai ocorrer por brotamento, enquanto a sexuada ainda depende da água. E então o gameta ainda vai ter flagelo e vai depender da água para chegar até a parte feminina. E aqui está o ciclo reprodutivo das pteridófitas. Então, a gente vai ter... Lembra que gametófito é a fase dominante só na embriófita. A partir de agora, o esporófito vai ser a fase dominante. Então, a samambaia que a gente vê, aquela samambaia linda, né? É o esporófito. Todas aquelas folhas, tudo isso, tudo aquilo é o esporófito. E ela é 2Ns. Aí, o esporófito... quem tem samambaia em casa já virou a folha e viu que tem uns pontinhos pretos? Que lá se chama soro. E o soro é o esporângio, que vai produzir a meiose, né, e vai virar N, e vai produzir os esporos. Esses esporos vão germinar e vai formar o prótalo. O prótalo é o gametófito dessas plantas. Ele tem um nomezinho especial, que é esse aqui. E esse gametófito, ele é bem pequenininho. Ele tem 1 centímetro, assim, cerca de 1 centímetro. Ele é bem pequenininho. E aí ele é hermafrodita, ele vai possuir a fase feminina e a parte masculina. Aí a parte feminina vai produzir a oosfera, né, junto com o arquegônio, igual na briófita. E também vai ter o anterídeo, que vai produzir os anterozoides, que são semelhantes aos espermatozoides do animal. E esse anterozoide ele tem flagelo e ele vai nadar até o arquegônio e fecundar essa oosfera. Aí vai formar o zigoto, né, 2Ns. Tá vendo? O N com N vai formar 2Ns. E vai dar origem ao esporófito, que é 2Ns. E essa folhinha aqui de samambaia, ó. Que bonitinha. E ela vai se desenvolver. E essa folhinha pequenininha, ela tem o nome de báculo. E ela vai se desenvolver, formar a samambaia que a gente conhece e iniciar todo o ciclo. Aí aqui tá, haploide é 2Ns e diploide é 1N. Então, a fase haploide seria o esporófito e a fase diploide seria o gametófito, que é o protalo aqui. E aí tem essa alternância de gerações. E agora a gente entra em gimnospermas. Quem são as gimnospermas? São as araucárias, os pinheiros. Agora tá chegando a época de Natal, né? E todo mundo usa aqui, né? Essa parte reprodutiva das plantas para enfeite. Então, qual é a novidade evolutiva desse grupo? Isso é muito importante, a gente gravar quais são as novidades evolutivas. Em briófitas, elas colonizaram o ambiente terrestre, né?
E depois pteridófitas, a gente teve os vasos condutores. Agora as gimnospermas, elas também têm os vasos condutores, mas agora elas têm uma estrutura muito legal, que é a semente. O que seria a semente? A semente é um embrião, né, fecundado, envolto por um endosperma, que é uma camada energética, mais um tegumento de proteção. Por que essa camada energética? Vocês já viram feijão, outra coisa brotar assim? E mesmo assim, quando você planta alguma coisa na terra, brota, né? Sai uma folhinha. E a energia, o alimento delas é a fotossíntese. Mas como que elas fazem fotossíntese embaixo da terra, né? E aí, para resolver isso, há o endosperma. O endosperma é a reserva energética que faz com que as plantas brotem, as plantas com semente. E aí, a partir daí, elas começam, quando elas brotam, né, surge a folhinha, elas começam a fazer fotossíntese e ter a energia restante para poder crescer. E como elas possuem sementes, e elas não são mais dependentes de água, isso é muito bacana, porque elas não precisam mais de água para se reproduzir. Então, elas podem colonizar outros ambientes. Porque antes, como que ia ter uma samambaia no deserto, por exemplo, se lá não tem água? Aí agora a gente pode colonizar muitos outros ambientes, a gente pode colonizar ambientes mais secos. E elas apresentam semente, né, e não depende de água para reprodução. E a planta mais conhecida desse grupo é a araucária, né, ou pinheiro do Paraná. E a estrutura reprodutiva desse grupo é o estróbilo, que são essas estruturazinhas aqui. E mais o nome pinha que a gente dá é só para a parte feminina. E os estróbilos também podem aparecer em prova como megaestróbilo e microestróbilo. O mega sempre vai ser, quando aparecer mega, sempre em planta, sempre a parte feminina. Então, megaestróbilo é o feminino, microestróbilo é a parte masculina. E as pinhas são só a parte feminina. E aqui, nossa, ficou um pouco ruim isso daqui. E aqui está o ciclo de reprodução, né? A gente vai ter, geralmente aqui no Brasil, os pinhos, o pinheiro do Paraná, a araucária, elas têm sexos separados. Então, vai ter uma árvore só com estróbilos femininos e outra árvore só com estróbilo masculino. Mas o pinheiro dos Estados Unidos, por exemplo, ele é hermafrodita, ele vai ter os dois estróbilos na mesma árvore. Mas aqui, vamos pegar o exemplo da araucária. A araucária ela vai ter o estróbilo masculino, que vai produzir o grão de pólen. E agora é muito legal, porque tem um grão de pólen. E o grão de pólen, ele pode ser levado pelo vento, o que é muito massa, porque ele pode atingir árvores mais longe, vocês concordam? Com uma rajada de vento. E esse grão de pólen, ele vai chegar, e tem uma novidade muito legal também aqui, que o grão de pólen, ele vai chegar no estróbilo feminino, e como que ele vai atingir a osfera se ele não nada, né? Ele não tem flagelo. Ele vai formar, o grão de pólen... é outra coisa importante. Quem que é o esporófito e o gametófito aqui? O esporófito vai ser a árvore, porque lembra que é a fase dominante? O que você mais vê, assim, numa araucária? Você vê a árvore, né? E o grão de pólen, ele não é a fase que domina o ciclo de vida, não é a fase mais duradoura. Então, o grão de pólen, ele vai ser o gametófito, porque o gametófito é quem produz gametas. E o grão de pólen que vai gerar o gameta, que carrega esse gameta, né? E aqui, a árvore vai ser 2 N's e ela vai ser o esporófito. E aqui é o gametófito. Gravem bem isso. O grão de pólen é o gametófito daqui para frente. Aí esse grão de pólen, ele vai chegar na parte feminina. Quando ele chegar na parte feminina, ele vai produzir um tubo polínico. E esse tubo polínico é que vai levar os gametas até a osfera. E vai ocorrer a fecundação. E vai ocorrer a semente, que é o pinhão que a gente come. Então, quando você está comendo um pinhão, você está comendo uma semente. E essa árvore, ela não possui fruto, porque ela não possui ovário. E o fruto, ele é o ovário fecundado e desenvolvido. Aí aqui, como a gente não possui ovário, a estrutura de um ovário, a gente não vai ter a formação de fruto. Tanto que esse grupo é conhecido como o grupo das sementes nuas. Se vocês virem no vestibular sementes nuas, são plantas que possuem sementes, mas não frutos. Então, as gimnospermas.
E agora a gente entra em angiospermas, que são as plantas mais queridas, assim, geralmente das pessoas, porque elas possuem flores. Aí essas são as novidades evolutivas das angiospermas. Ela possui flor e fruto, o que é muito legal. E aqui, gente, vamos se atentar agora numa questão importante. Tá vendo essa plantinha que eu coloquei aqui? Isso aqui é uma planta carnívora. Ela parece ser bem fofinha, né? E ela tem essas estruturas pegajosas, são essas gotículas, elas são pegajosas. E quando o inseto vem aqui, ele fica grudado. Mas agora eu faço uma pergunta para vocês. Essas plantas carnívoras, elas fazem fotossíntese? O que vocês acham? Vou sair aqui da apresentação e vou ver o que vocês estão falando. Acho que sim. Alguém mais quer falar? Obrigada, Flora. Gente, não tem problema errar ou acertar, é tudo aprendizado. E todas as vezes que eu errei foi as vezes que eu mais aprendi, assim. Então, o que vocês acham? Eu acho que faz também. Legal. Agora vamos voltar lá para o slide. Se alguém mais quiser falar, é só abrir o microfone, beleza, pessoal? Vamos voltar aqui. Então, pessoal, vocês acertaram. Sim, essas plantas fazem fotossíntese do mesmo jeito. Por quê? Porque geralmente as plantas carnívoras, elas sugam, elas habitam ambientes que o solo é meio pobre, assim, de nutrientes, sabe? Não tem tanto nutriente, então não tem como sugar o nutriente da raiz. Então, qual que foi a adaptação para elas conseguirem nutrientes? Foram se tornar carnívoras. Então, o inseto vem aqui, elas tiram os nutrientes desses insetos, mas o alimento delas, a formação de açúcar, de carboidratos, continua sendo da fotossíntese. Então, tem questão do vestibular que pergunta: as plantas carnívoras fazem fotossíntese? A resposta é sim, elas fazem fotossíntese, porque o alimento delas é através da fotossíntese, a geração de açúcar, de carboidrato. Mas os nutrientes é através dos insetos, no caso dessa plantinha, por conta do solo não ter muito nutriente. E aqui está a estrutura de uma flor. Então, aqui a gente vai ter as pétalas, que o conjunto se chama corola. A gente vai ter as sépalas, que são aquelas, parece uma pétalazinha, só que verde, que fica mais embaixo da flor. E o conjunto vai ser cálice dessas sépalas. É como se fosse um cálice para a flor. E aí a gente vai ter o pedúnculo, que é essa partezinha mais redondinha que tem logo embaixo da flor da sépala. Perdão, o pedúnculo é essa parte aqui vai ser o receptáculo. E a gente vai ter... Qual que é a importância também das pétalas, né? As pétalas, elas vão ser bem chamativas para atrair os polinizadores. O que é muito bacana, porque agora a gente pode se dispersar ainda mais, a gente como se a gente fosse a planta, assim. Essa planta ela pode se dispersar ainda mais, porque vão ter animais para fazer esse papel, além do vento. Então, pode vir abelhas, pode vir beija-flores, e a gente mesmo, a gente pode encostar numa flor, carregar o pólen dela, encostar em outra flor e polinizar essa flor, mesmo sem querer. A gente colocando uma flor no cabelo, a gente assoprando, aquele soprão, por exemplo, a gente está fazendo meio que uma dispersão, ajudando a levar para o vento. Então, agora vai ser muito legal, porque as flores elas vão ter várias adaptações para chamar a atenção dos polinizadores. Então, elas podem ser de várias cores chamativas. Tem flores que têm cores para chamar a beija-flor. Tem outras flores que têm cores que são mais atrativas para abelhas. Tem flores que eliminam odores. Tem até umas plantas que a gente vê assim que tem um cheiro meio ruim, mas é porque esse cheiro chama o polinizador dela, porque aquele polinizador vai gostar daquele cheiro. Então, ela vai ter várias adaptações para chamar o polinizador. Isso é muito legal. E aqui a gente vai ter a parte reprodutiva, né? Que vai ser totalmente diferente do que a gente já viu e mais complexo. Aqui a gente vai ter a parte masculina, que tem o nome de estame, mas também o conjunto vai ser androceu. E aqui a gente vai ter a antera, que é onde vai ser a produção do grão de pólen.
o filete. E aqui a parte feminina, a gente vai ter o estigma, que ele vai ter, alguns vai ter uma substância pegajosa para o grão de pólen grudar ali. E vai ter o estilete e o ovário, eles têm ovário, então eles têm frutos, que é muito bacana. Esse fruto que a gente come é o ovário fecundado. E o óvulo, ele vai gerar a osfera, os nossos gametas. E aqui tem o nome de pistilo, ou vocês também irão ver como gineceu. E uma coisa muito legal é que quando a gente olha um girassol, a gente fala assim, uma flor de girassol. Mas, na verdade, o girassol tem várias flores, ele não é só uma única flor. É um mecanismo que se chama inflorescência, são várias flores, na verdade. E aqui, que tem em volta dessas flores, já porque as flores estão aqui. Só que vocês veem que essas flores são todas pequenininhas, elas não iam conseguir chamar tanta atenção de um polinizador. Aí, o que essas plantas desenvolveram? Brácteas, que não são... Opa, tem uma mensagem. Só um segundo, gente, eu vou olhar. A Flora disse assim, que você fala bem engraçado, parecendo que você é a flor. Foi isso. Perdão, gente. É que a gente incorpora, assim, a espécie que a gente vai falar e a gente se empolga, né? Porque eu não sei, assim, o que vocês estão achando, mas eu acho muito legal. Então, eu acabo ficando empolgada. Então, aqui, essa inflorescência, ela não vai conseguir chamar a atenção de um beija-flor. Aí, desenvolveu um mecanismo que são as brácteas, que elas não são pétalas, elas são folhas modificadas para chamar a atenção do polinizador. Legal isso, né? Porque, assim, se eu não tenho uma pétala chamativa, eu vou me adaptar para ter uma. Então, isso aqui não são pétalas, são brácteas. E as flores verdadeiras estão aqui, ó. São várias. Aí é a inflorescência. Isso é um girassol. Bacana, né? O copo de leite, também sabe aquela planta que tem... Parece um copinho mesmo e tem meio que um tubinho aqui. Esse tubinho tem vários pontinhos. Isso daqui que são as flores verdadeiras. As flores verdadeiras. E aquela parte que é bonita, que é branca ou vermelha, às vezes verde também, aquela parte é a bráctea. É para chamar a atenção. Bacana, né? E angiospermas, né? A gente vai falar um pouco desse grupo. Aqui está uma flor, né? E o fruto, que é a característica desse grupo. E também mais uma característica, ó, são 3 características fundamentais desse grupo. Vocês podem anotar, ó. É flor, fruto e a fecundação dupla. A gente vai ver dupla fecundação, a gente vai ver daqui a pouquinho. São 3 características que só ocorrem em angiospermas. Então, se perguntar assim, qual grupo de planta que possui flor, fruto e dupla fecundação? Você já vai em angiosperma. É o grupo mais numeroso e diversificado, porque a gente tem polinizador, a gente tem vento, a gente consegue se espalhar. Então, é o grupo mais numeroso e diversificado, conseguiu ocupar todos os ambientes, possui mais de 250 mil espécies, é muita coisa. Então, assim, se você vê uma árvore, você chuta que é angiosperma, porque é o que mais tem, é mais comum. E também, você vê uma araucária, é gimnosperma, e se você vê aqueles musguinhos, são briófitas, né, as samambaias e tal. Mas, geralmente, as árvores que você vê pela rua, quando você está caminhando, são angiospermas. O fruto é o resultado, né, do desenvolvimento do ovário da flor. Então, gravem bem isso. O que é um fruto? Um fruto é o ovário fecundado e desenvolvido. Então, o ovário, quando ele forma um fruto sem estar fecundado, ele não é um fruto verdadeiro. A gente vai ver os tipos de fruto daqui a pouco. E o fruto, ele protege a semente, né, que dará origem a uma nova planta. Além do fruto, também ajudar na dispersão, porque a gente come um fruto e a gente joga as sementes por aí, os animais comem esses frutos e semeiam e também defecam esses frutos, né? E aí faz com que nasçam plantas em outros lugares. Então é muito legal. As angiospermas têm vários mecanismos que fizeram que elas tiveram um grande sucesso.
Todas essas plantas que a gente falou tiveram um grande sucesso, porque elas vivem até hoje. Então, se a planta está viva, é porque ela está adaptada, ela teve um grande sucesso evolutivo. Mas é que as angiospermas conseguiram se diversificar e colonizar mais ambientes por conta dessas adaptações. E a reprodução das angiospermas depende da polinização, né, que representa a transferência do grão de pólen da parte masculina da flor para a parte feminina. E para isso, como a gente viu, vai ter várias adaptações. Então, aqui a gente tem o ciclo, né, reprodutivo das angiospermas. Ele é bem mais complicado, mas a gente vai com calma. Se vocês não entenderem, a gente começa de novo, beleza? Então, aqui está a nossa flor. E aqui, ó, é o aumento da parte masculina. Tem a antera e o filete, certo? Aí a antera, aqui tem um corte. Ela vai ter os sacos polínicos. E aqui, nesses sacos polínicos, vai ter o microsporos. Micrópolos. Perdão, gente, peraí, deixa eu dar uma colada. Porque eu sempre confundo. Não sei nem onde tá isso. Ah, beleza. São o micrósporo mesmo. E aí o micrósporo, ele vai sofrer meiose, que é o quê? Ele era 2N, o micrósporo é 2N, e ele vai sofrer a meiose e vai virar o microsporo. É micrósporo e depois vira microsporo. Sempre confundo isso, então é bom a gente ficar assim na cabeça, micrósporo e microsporos. Mas geralmente isso vai cair em fase específica, assim, da parte de biologia, segunda fase, etc. E aí vai ocorrer a meiose, e esse microsporo, depois da meiose, ele é N, né? Porque ocorreu meiose e virou N. Ele vai formar o grão de pólen. E aí esse grão de pólen, ele vai ser dispersado, né? Por animais, pelo vento. E ele vai chegar na parte feminina da flor. E a parte feminina tem um estigma. E esse grão de pólen, ele vai ter 2 células, que é muito legal. Uma célula vai dar origem ao tubo polínico, e a outra célula vai chegar aqui no ovário e ela vai se dividir em 2. A gente vai entender o porquê que ela vai fazer isso. Aí aqui está a ampliação, tá vendo? Aqui está o ovário e foi ampliado. E aqui, no nosso ovário, vai ter o óvulo, e o óvulo ele vai sofrer diversas mitoses. E aí ele vai sofrer 3 mitoses. 3 mitoses. E ele vai formar essas células que estamos vendo aqui, que são 8. Aí, as mais importantes que a gente precisa saber é a oosfera, que está aqui, e os núcleos polares. Por que a gente precisa saber disso? Porque tem 2 células, certo? Que veio do grão de pólen. Essas 2 células, uma vai fecundar os núcleos polares, e tá vendo que são 2 núcleos polares? São 2 Ns. Porque, na verdade, isso é uma célula zona, e isso aqui são os 2 núcleos. Uma vai fecundar os núcleos polares, e aí faz a conta, são 2. 2 Ns, mais um N que veio do grão de pólen. Então, vai formar 3 Ns. E esse 3 Ns vai dar origem a um endosperma. O que é muito legal, porque esse endosperma tem 3 Ns. Então, é o endosperma que vai nutrir esse embrião. Ele vai dar energia para ele germinar e crescer. E aqui a nossa oosfera. Então, a outra célula vai fecundar a oosfera, gerando o nosso embrião. E o ovário vai gerar o fruto. Depois dele estar fecundado, ele vai gerar o fruto. E quando não tem fruto, né, só a semente, ou então você comeu o fruto caiu no chão, a semente vai germinar e formar a nossa flor, a nossa planta novamente. Aí o animal comeu o fruto, caiu a semente, e vai formar a nossa flor, o nosso ciclo novamente. Então, as angiospermas também têm ovário. Nenhuma das outras plantas tem ovário, por isso elas não formam frutos. E aqui, a gente vai ver mais um ciclozinho, para a gente conseguir imaginar melhor. Tem a flor, aí vai ter a fertilização, né, do zigoto, embrião, com endosperma de 3 Ns. Gravem bem isso, gente, o endosperma ele tem 3 Ns. E o embrião com 2 Ns. Aí vai gerar a semente, que está aqui, e o fruto. Essa imagem está um pouco errônea, porque a maçã não é um fruto verdadeiro. A gente vai ver daqui a pouquinho, que aqui está parecendo uma maçã, né? Mas não é um fruto verdadeiro, a gente vai ver daqui a pouco.
E aí, algum animal comeu esse fruto caiu no chão, aí a semente germinou e vai formar a nossa árvore, que vai ser polinizada, gerar frutos e gerar todo o ciclo novamente. Isso aqui parece o olho do Sharingan, né, do Naruto. Aí, tipos de frutos. A gente vai ter, então, os frutos verdadeiros. Isso sempre cai em prova, assim. Os frutos verdadeiros são os frutos que se originam do amadurecimento do ovário após a fecundação. Então, o fruto verdadeiro, ele vai se originar do ovário e do ovário fecundado. Mas aí, o que acontece? A banana, por exemplo. A banana, ela é um fruto que se chama partenocárpico. Por quê? Ela não é um fruto verdadeiro, porque ela se origina do ovário sem fecundação. O ovário ele não se fecundou, mas ele gerou esse fruto. Então, ele não é um fruto verdadeiro e a banana não possui semente. Aqui, aqueles pontinhos é como se fossem os óvulos não fecundados. A banana não tem semente. Então, o fruto partenocárpico, a banana é um exemplo, mas pode ter outros. O fruto partenocárpico, ele se origina do ovário sem a fecundação. E há os pseudofrutos, que são pseudo, é falso. Perdão, pseudo acho que não significa falso. Eu esqueci o que significa pseudo, perdão, gente. Mas são falsos frutos, o significado, assim, que não são originados pelo ovário. Como assim eles não são originados do ovário? Eles podem ser originados de qualquer outra parte da flor. Por exemplo, aqui, ó, a maçã. Ela não é um fruto verdadeiro, porque a parte que a gente come se originou do receptáculo floral. Então, ela é um pseudofruto. Aqui, ó, o caju. Esse aqui seria o fruto verdadeiro que o ovário originou. E essa parte aqui é o pedúnculo, né? Que se originou do pedúnculo, né? É o pseudofruto, que é o que a gente come, é o pseudofruto. A maçã também é o que a gente come, é o pseudofruto. E outro pseudofruto é o morango. É muito legal, né? Então, assim, fruto verdadeiro se originou do ovário após fecundação. E o fruto que é originado do ovário sem fecundação é partenocárpico. E o fruto se originou de qualquer outra parte da flor, sem ser do ovário, é pseudofruto. São os frutos falsos. E agora a gente vai para o exercício. Deixa eu ver aqui. Tem alguma dúvida, gente? Ó, eu mandei aqui no chat o que é um pseudofruto, tá? Para quem ficou com dúvida. Ai, que bonitinha. Mas você comia terra mesmo? Acho que toda criança comeu terra, né? Na vida alguma vez. Peraí, gente. Então a gente vai para os exercícios. Alguém mais tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Agora eu vou apresentar aqui. Tá, vamos fazer o primeiro exercício. Responda a questão com base nas afirmativas a seguir sobre as plantas pteridófitas. 1. São o grupo mais antigo de plantas vasculares. Prestem bem atenção nos termos. Yara, aconteceu alguma coisa? Eu vi um barulhinho. A mãe dela. Tá. Daí, possuem caule chamado de rizoma e folhas normalmente divididas em folíolos. Isso é uma coisa legal. As folhas, elas normalmente são divididas em folíolos em samambaias, que são pteridófitas, que a gente vê, né, aqueles folíolos, a gente vê a folha da samambaia e os folíolos. Suas minúsculas flores podem ser vistas apenas com auxílio de uma lupa. Sua reprodução envolve a produção de esporos. Para análise das afirmativas, conclui-se que estão corretas. Quais afirmativas aqui vocês acham que estão corretas? Podem abrir o microfone e falar, ou falar aí no chat.
dar aqui um minutinho para vocês responderem. Vou marcar o tempo aqui. Ninguém quer responder? Calma aí que eu tô vendo aqui. Perdão. Acho que é a D. A letra B? D. D? Perdão. Beleza, vamos. A gente. Dá só mais um segundo. Não tem para ver. Não tem problema. É assim mesmo que a gente vai aprendendo. Vou dar mais um minuto. Alguém mais quer responder, gente? Eu acho que é a C. A D? A C. A C. Beleza, então a gente tem a alternativa C e D. Vamos ver a resposta? Mas tá falando que, tipo, minúsculas flores. Tem minúsculas flores, tipo, só essa pergunta que eu queria fazer. Tipo, existe, tipo, dentro de um negócio já, ter outras flores que só dá pra ver, tipo, com lupa ou alguma coisa do tipo? Então, a gente vai ter flores bem pequenininhas mesmo, mas não é pteridófitas. Lembra que as angiospermas são as únicas que têm flores? Que é a adaptação evolutiva delas? Entendi. Então, a gente não vai ter flor em pteridófita, a gente só vai ter flor em angiospermas. Vamos fazer uma recapitulação? As primeiras novidades, as briófitas, né, elas são seres que conseguiram colonizar, né, o ambiente terrestre. Elas são eucariontes, multicelulares, elas conseguem se reproduzir, e as pteridófitas seria o segundo grupo na escala evolutiva, porque elas apresentam os vasos condutores. Então, elas ainda são dependentes da água, mas elas já apresentam os vasos condutores. Pteridófita, vaso condutor. Aí vem a gimnosperma. A gimnosperma ela vai aparecer com semente, as sementes nuas, porque ainda não tem ovário, ainda não há formação de flor de fruto, mas ela tem a semente, que é muito legal, e ela não depende mais de água. Então, a partir de gimnosperma, que é o pinheiro, a araucária, elas conseguem ser altas. A gente pode associar assim, briófita é bem pequenininha, então não tem vaso condutor, porque ela é pequenininha, e também não, e depende da água, porque você vê que musgo vive em ambiente úmido. Pteridófita é samambaia. Aí, o que a gente observa na samambaia? Que ela tem um porte médio, então ela ainda depende da água, mas ela já tem vaso condutor, porque ela já é maior que a briófita. E a gimnosperma, ela já é, o pinheiro ele já é enorme, né? Então ele não depende mais da água e também tem vasos condutores, xilema e floema. Então é muito legal, porque ele já consegue crescer, ser uma árvore realmente grande. E as angiospermas? As angiospermas vão apresentar dupla fecundação. Por que dupla fecundação? Porque vai fecundar os núcleos polares, lembra? Formar um endosperma de 3 Ns e vai fecundar também a osfera. Então, é dupla fecundação. E só para recapitular, o grão de pólen tem 2 células, né? Uma vai formar o tubo polínico e a outra vai se dividir e formar 2 células. E essas 2 células, uma vai germinar o núcleo polar e a outra a osfera, dupla fecundação. Então, angiosperma, flor, fruto, dupla fecundação. Beleza, gente? E mais legal, né? Como tem as flores, elas conseguem chamar mais atenção de polinizadores. Então, vamos ver a resposta. A resposta, então, é a C, mas é muito fácil mesmo confundir, viu, Flora? Porque é muita informação, né? Muito nome novo, é muita pteridófita, gimnosperma, é muito nome novo, é muita coisa. Então, aqui a gente pode concluir que é a letra C, porque a 1 são o grupo mais antigo de plantas vasculares, que antes deles, as briófitas que não têm vaso. Aí a 2, que possuem caule chamado rizoma e folhas normalmente dividido em folíolos.
E a 4, que a sua reprodução envolve esporos, né? Mas elas não têm flores. Agora vamos para o próximo. Nossa, deixa eu ver se eu consigo. Opa, gente, dei a resposta. Desculpa. O grande sucesso das plantas fanerogâmicas. O que seria fanerogâmicas? Seriam as gimnospermas e angiospermas, porque elas possuem a parte reprodutiva mais evidente, que seria a pinha lá e a flor. E também possuem semente. Agora, o outro grupo, gente, vocês podem anotar aí, por favor? Se chama esqueci o nome, criptogâmicas, que seriam briófita e pteridófita, porque não tem semente e a parte reprodutiva não é evidente. Então, é evidente assim. Aí, a fanerogmas são gimnospermas e angiospermas. A gente decora esses dois nomes, esses dois grupos. Tem mais aquele nomezinho que é traqueófitas, que tem vaso condutor. Então, o grande sucesso dessas plantas pode ser atribuído, entre outras, às duas importantes adaptações desse organismo no ambiente terrestre, que consistem em: quais são as duas grandes características que fazem com que elas cresçam e conquistam mais ambientes ainda? Essa aqui eu já tinha dado a resposta, né, gente? Desculpa. Então, é a alternativa B, que é a independência da água para reprodução e propagação por meio de sementes. Porque a partir de gimnosperma a gente tem semente e independência da água. Por isso que a gente consegue ver que elas são grandes e bem maiores que as samambaias e os musgos. E agora o último exercício. A gente tem tempo? A gente tem 2 minutos. A gente vai ter que associar as colunas. Então, a coluna que apresenta os diferentes grupos de plantas e algumas de suas características morfofuncionais. O que é morfo? É a parte de fora. Fisiologia é a parte, como se fosse estudar dentro, o funcionamento. E morfo são as características externas, tipo, meu nariz, qual que é a minha morfologia? É uma mão, assim, minha gordinha, um nariz, assim. Essa é a minha morfologia. E por dentro é a fisiologia, né? Que é tipo o seu coração, como funciona, que é tudo igual. Então, as briófitas. Quais são as características das briófitas? Então, vocês vão procurar aqui, entre esses números, quais são as características das briófitas. Tipo, a característica por fora, a característica por dentro. Quais são as características dessas briófitas? Angiosperma é a mesma coisa, pteridófita e gimnosperma também. Vocês vão procurar e fazer o link e ver qual é a resposta. Aí eu vou dar um minutinho para vocês responderem, tá bom? Marcar o tempo aqui. O trenzinho. Deixa eu marcar um cronômetro. Eu vou falar sendo que eu não sei tudo. Tipo, eu acho que o 4 é com 4. O 3 é com 1. O 1 é com 3 lá, ó. Calma. Você tá entendendo? Você fala, tá, um é um Eu vou falar assim. Não, calma. O número. Beleza, o número. O número 1 é com o 3
em números romanos. O 4 é com 4 em números romanos. E deixa eu ver outro. Não, calma. Não, o 2 eu acho que é com 4. O 4 eu acho que é com 2. Beleza. 3 com 1. Nossa, eu tô totalmente perdida. Calma aí. Faz assim, ó, anota numa folhinha. Se tiver uma folhinha ou no celular, você anota e aí você me fala a alternativa, que acho que fica mais fácil. Você anota quais você acha, tipo, 1 é com esse, 2 é com esse, e aí você marca a alternativa, pode ser? Aham. Aí quem quiser mais fazer e jogar no chat, o importante é tentar. Mas se não quiser tentar também tá tudo bem. Trenzinho de novo. Tá, eu ainda continuo perdida. Eu vou falar só o que eu acho que eu tenho certeza. Que é do Peter e do Eu vou anotar. Esse nome aí que eu não sei falar. Com 1, que é. Com 1 não, calma. Nossa, meu Deus do céu. Não sei não. Dá a resposta logo. Alguém mais quer falar, gente? Vamos para a resposta, então. A resposta seria E. Briófita, vamos ver briófita. Primeiras plantas vasculares. Briófita não tem vasocondutor, né? Então essa a gente já tira. Primeiras plantas que formam semente. Briófita também não tem semente. Não apresentam vaso para a condução da seiva. Tá certo, né? Briófita não apresenta vaso. Aí, flor, fruto também não. Então seria 1 com 3. Então poderia ser a E, a C e a B. Aí 2, angiosperma. Certo. Perdão, gente. Desculpa, Flora, eu não consegui te ouvir. Eu tava indo no caminho certo. Eu vi mesmo que você tava, tipo, indo. Mas eu me perdi. É importante a gente fazer esse exercício assim, tipo, anotando, sabe? O briófita, eu acho que é isso. Daí a gente anota no cantinho. A gente vai anotando e faz um por um, que fica mais fácil. Se a gente for tudo de uma vez, a gente se perde mesmo. Olha que confusão isso aqui. Muito confuso, né? Então, as angiospermas. Primeiras plantas vasculares? Sim, né? Então, aqui a gente... Ai, perdão, gente. A angiosperma não é a primeira planta vascular. Olha, até eu tô confundindo. Angiospermas, primeiras plantas vasculares, não são as pteridófitas. Então, aqui a gente já podia linkar a pteridófita com a primeira, né? Então, a pteridófita é 3, mas vamos ficar aqui na 2, angiospermas. Primeiras plantas que formam sementes? Não apresentam vasos? Não, elas apresentam vasos. São plantas que apresentam flores e frutos? Sim. Então, a 2 seria a 4. Aqui a 2 é a 4. A 3, pteridófitas, como a gente tinha visto nas primeiras plantas vasculares. Então, a 3 é a 1. E a 4 seria a 2, né? Que são as gimnospermas. São as primeiras plantas que formam sementes. Então, essa seria a resposta. Deu para entender, gente? Então, é isso. Aqui tá algumas referências. Aí, se vocês quiserem saber mais, vocês podem me chamar no WhatsApp, no e-mail, por qualquer lugar, assim, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Nossa, a gente extrapolou muito tempo. Aí, eu acho que pode parar a gravação.